Olá, seja bem-vindo ao canal do Seminário Martin Butzer. Eu sou Daniel Gardner e eu quero tirar alguns minutos para conversar com vocês sobre a importância do Natal para sua família, para a minha família. Pensando nas reuniões familiares nesse fim de ano, eu queria chamar a nossa atenção para o texto que se encontra ali em Lucas capítulo 2. E eu vou ler aqui do versículo 8 a 13. Uma leitura rápida, tá bom? Lucas 2, do versículo 8 a 13. Diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenha medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, versículo 14, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Pensando nas nossas famílias, eu queria aqui dar destaque a dois motivos para falar de Natal. Tem 1000 motivos para nós falarmos de Natal para os nossos filhos, para as nossas esposas, nossos maridos, para a reunião ali familiar. Ou seja, não deixar o Natal só para o encontro na igreja, mas durante a semana falar com os nossos filhos, as nossas famílias. 2 motivos para fazermos isso. E o primeiro motivo que eu queria destacar é porque a glória de Deus nos encontra durante as nossas tarefas diárias. Ou seja, a glória de Deus nos encontra no mesmice diário. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. Você vê aqui que havia naquela mesma região, diz o versículo 8, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos. É um trabalho. É um trabalho que se repetia todo santo dia, toda santa noite. Você tinha que ficar de olho ali no rebanho. Não só por causa de animais talvez atacando uma das suas ovelhinhas, mas também alguém entrando ali no seu rebanho e roubando uma ovelhinha durante a noite. Era um trabalho que não era um trabalho que se fazia uma vez para nunca mais ter que fazer, entende? Era uma coisa que você tinha que fazer todo santo dia, toda santa noite. E esses pastores estão ali fazendo o mesmice, podemos até usar a palavra, o chatice do trabalho de manutenção. E aí acontece que nesse contexto, nesse cenário, diz o texto, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. A glória do Senhor brilhou ali, naquela noite, durante um momento em que os pastores não estavam à procura de uma experiência religiosa. Os pastores não estavam se reunindo ali para louvar a Deus. Eles estavam ali para louvar a Deus através do seu trabalho, cuidando das suas famílias, fazendo o seu trabalho, né? Alguém tem que cuidar do rebanho. Sobrou para esses pastores. E a glória de Deus brilhou ali. É assim nas nossas famílias, viu? A gente tem tanta correria de coisas boas, mas de coisas que se repetem, né, diariamente. Tem que levantar, levar para a escola, tem que ir para o trabalho, tem que pensar no que vai almoçar, no que vai ter na janta, nas reuniões, nas responsabilidades. Até as férias, que é para ser um momento de descanso, a gente acaba também planejando muito corre, muitas coisas para fazer. Pagar todos os boletos é uma maneira de louvar a Deus, cuidando da nossa família. Mas é uma maneira que cansa a gente, não é verdade? E aí, durante a semana, nessa correria, o ponto é que a glória de Deus brilha
A glória de Deus nos encontra no meio do nosso mesmice de sempre, naquilo que para nós pode parecer medíocre ou monótono, sem muita emoção. A glória de Deus aparece ali no meio, sem que a gente procure. É por isso que nós devemos sim, durante a semana, não só aos domingos na igreja, não só no coral das crianças ou no EBD, mas sim em casa, no nosso ambiente familiar, criar um momento para deixar a glória de Deus brilhar ali no meio. Essa glória, a glória do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Você está cheio de correria, mas você pode encontrar 2 minutos para dizer assim, olha, para tudo, pausa o videogame, ou desliga a TV, ou já que estamos reunidos aqui para tomar café, ou talvez para almoçar ou jantar, vamos tirar uns minutos aqui para refletir sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas isso não vai ser estranho, porque não vai ser meio no ritmo de culto, não vai ser estranho porque a criançada e os próprios pais vão estar com a cabeça pensando em 10 mil outras coisas? Sim, é meio que estranho mesmo, mas é para ser assim. Ou você acha que os pastores aqui estavam pensando o quê enquanto estavam cuidando das suas ovelhas? Estavam pensando no Senhor Jesus Cristo? Estavam pensando nas promessas e profecias que iam se cumprir aquela noite? Não, muito pelo contrário. É Deus que agora vai atrapalhar o mesmice deles para revelar a sua glória. E nós precisamos ser atrapalhados dessa maneira também. A gente precisa de momentos assim, peraí, parou a correria? Vamos refletir sobre Jesus Cristo? Quem Ele é, o que Ele tem feito por nós e como Ele veio a este mundo. Na verdade, o próprio nascimento de Cristo tem essa peculiaridade da glória de Deus se revelando na mesmice da humanidade. O Deus glorioso tomando forma de homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, tomando forma de homem, deixando a glória que estava ali proposta, deixando a glória da presença do seu Pai para estar presente na mesmice, na chatice, no mundo caído que é a nossa humanidade. É maravilhoso isso. Mas esse seria um ponto. Tem um segundo ponto, e que vai dizer aqui, o motivo para nós pensarmos no Natal. O anjo vai dizer, ali no versículo 10, o anjo, porém, lhes disse, não tenha medo, ponto de exclamação. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Boa nova de grande alegria. Não tenha medo. Boa nova de grande alegria. E o segundo motivo é porque a mensagem de Natal, ela bota para fugir os nossos medos. Ela transforma os nossos medos em alegria. Ela transforma o nosso temor em adoração. Deixa-me explicar isso. Aqui nesse texto, claro, o medo a gente entende como o espanto naquele momento. Imagine você trabalhando à noite, não tem eletricidade naquela época, então as luzes da cidade não estão iluminando o céu, é o contrário. As estrelas no céu estão iluminando a sua noite. Você talvez esteja com sono, você já sentou ali cuidando do seu rebanho 10.000 vezes, é só mais uma outra noite. Você vive ali no campo, então você já escutou os sons daquela noite, o vento, os animais se mexendo, enfim, talvez os pastores conversando entre si, mas o ponto é que de repente um anjo aparece e ilumina aquele lugar. Cara, isso é explosivo, isso é algo assim que ia espantar qualquer um. Então, a palavra do anjo no sentido de não tenhais medo, não tenha medo. Isso é uma palavra de tipo, não fiquem espantados com isso. Porque não é algo que vai trazer, condenação, não é algo que é para te trazer a temer o que vai acontecer, incerteza, quero dizer assim. É algo que eu trago boas novas de grande alegria. A minha presença aqui não é para causar medo, é para causar adoração. Então esse receio, esse temor, a gente entende como tal. Porém, existe também aquele medo, aquele receio, aquele temor sobre estar na presença de um Deus que condena os pecados, né? O Jonathan Edwards pregou um sermão sobre isso, né? De pecadores nas mãos de um Deus santo.
e um Deus irado com um pecado. Isso causa temor. Então a palavra aqui desse anjo é como se fosse também uma pregação. Ele está anunciando que a humanidade não precisa ter medo. Ela pode ter grande alegria porque agora há salvação. Agora o Salvador veio. Agora temos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E o jeito de chegar, o mediador entre Deus e os homens. Ele chegou. Não precisamos ter medo. Podemos ter grande alegria. E essa é uma das mensagens do Natal. E eu queria trazer isso então para a aplicação da nossa reunião familiar. Nós estamos vivendo, especialmente hoje no nosso país, na nossa sociedade, nós estamos vivendo momentos de muitas incertezas, muitas ansiedades, muitos medos. Não é verdade? Você tem ali o âmbito cultural, político, você tem o âmbito da saúde também. Você tem muitas incertezas, fora aquelas incertezas de sempre, de trabalho, de emprego, de boleto para pagar, de saúde talvez dos seus pais ou de um dos seus filhos. Necessidades, você está rodeado por necessidades. E a palavra a palavra de Natal é: não precisamos temer. Podemos ter grande alegria, apesar de estarmos num mundo caído, porque o Salvador veio até nós. Transforma medo em alegria. Os medos, por assim dizer, são afogados nas águas da alegria. O temor, ela só vai até um certo ponto. Ela não passa desse ponto para frente, porque ali, esse ponto, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, é adoração. É motivo para adorar. Nós precisamos disso nas nossas rotinas familiares e semanais. Não só os domingos. Domingo já é isso. Já é um dia separado para quebrar aquela sequência de trabalho, tarefa, cansaço. E aí chega no domingo, descansa e podemos refletir sobre a bondade de Deus para conosco na comunidade com outros cristãos. Uma aplicação é, durante a semana, na correria da sua família, você e a sua família precisam ter um momento para deixar os temores, os medos, os receios, as ansiedades de lado, para que haja alegria e adoração naquilo que é eterno. Não tenhais medo. O anjo trouxe boas novas de grande alegria. Esses são dois motivos. A glória de Deus nos encontra naquilo que é diário e também as boas novas de Natal. Eles tiram o medo para pôr alegria e adoração no seu lugar. Duas considerações agora sobre quando nós falarmos do Natal. Duas sugestões. E uma das sugestões é essa, que vai dizer assim, ali no versículo 11, o anjo diz: é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Interessante como a Bíblia vai citar algumas vezes o Senhor Jesus Cristo dormindo. Essa é a primeira citação. Começa aqui ele já bebê, deitado na manjedoura. Em manjedoura. E aí vai dizer assim, você vai encontrar a criança, o bebê Jesus. O Deus criança, Deus homem, o Deus bebê. Uma aplicação. Enquanto nós falamos de Natal, enfatiza que o Deus que se fez criança é aquele Deus, o mesmo Deus, que chama as crianças a si. Mais para frente, Jesus Cristo vai dizer: deixai vir as minhas crianças. Deixai ver as minhas crianças. Mas agora, é o próprio Cristo que é criança. E os outros crescidos, adultos, que estão vindo a Ele. Eu tenho 3 filhos. O Arthur tem 8 anos, o Thomas tem 6 anos e o Peter tem 2 anos. E o filho do meio, o Thomas, semana passada, quando já estava na hora de dormir, todos estão na sua cama e eles começam a inventar perguntas para enrolar, para não dormir. E aí o Thomas, um menino de 6 anos, ele pergunta: pai,
quando Jesus nasceu, ele ficou bebê por tipo só um dia e depois no outro dia ele já ficou grande? E uma pergunta muito boa. Eu com 6 anos não fazia perguntas assim, não. E eu falei, rapaz, que pergunta boa. Porque na cabeça dele, como a maioria das histórias sobre Jesus tem a ver com Jesus já homem, né? Então, no ponto de vista dele, se Jesus veio para ser homem, ser grande, então ele não precisava ficar muito tempo bebê, não. Ele já nasceu e no outro dia já era homem grande já. E aí eu podia explicar para ele que não, filho, Jesus passou por todas as fases de crescimento. Inclusive, Jesus sabe o que é ter 6 anos que nem você, filho. Ele sabe como é ter 8 anos que nem o seu irmão mais velho. Ele sabe, Jesus Cristo sabe o que é aprender a tomar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, que nem o meu filho de 2 anos, o Peter. Então, Jesus Cristo, ele nos encontra em cada uma das nossas fases, das nossas vidas. E isso que é interessante aqui, e vale a pena nós enfatizarmos na nossa reunião familiar. Você que está sofrendo, Jesus Cristo já sofreu. Você que está chorando a perda de talvez alguém próximo à sua família, Jesus Cristo também já chorou quando perdeu o Lázaro, na morte do Lázaro. Você que está passando fome, Jesus Cristo já passou fome. Você que está em oração intensa, Jesus Cristo já passou por isso também. Olha que lindo, cara. E aí isso volta ao ponto de a glória de Deus nos encontrando na nossa mesmice diário, né? Jesus Cristo, ele entende de onde nós estamos, nós nos encontramos. Só que eu precisava enfatizar para o meu filho. Apesar de Jesus Cristo passar por todas as fases, ele já teve 2 anos, já teve 6, já teve 8. Apesar disso, ele passou por todas essas fases sem pecado. E é nesse sentido em que Jesus Cristo não é como você, Thomas. Foi isso que eu falei para ele. Jesus Cristo já foi igualzinho você, mas não no sentido de pecado. Ele é o Salvador perfeito. Então é bom enfatizar isso nas nossas famílias. Que nós não estamos falando para os nossos filhos pequenos somente a respeito de Jesus Criador, Jesus Salvador com seus 30 e tantos anos. Não. Nós estamos falando também para os nossos filhos de 2 anos sobre Jesus, que também já teve 2 anos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele já passou por o que nós estamos passando. E uma segunda e última sugestão. Quando nós falamos de Natal, isso aqui bate de frente com a ideia da nossa sociedade pós-moderna. Uma coisa que esse texto enfatiza é que nós não somos suficientes. Nós não somos suficientes. A mensagem de hoje, que a sociedade quer passar para os nossos filhos, e para nós, você que assiste, ela quer passar a ideia de que você é suficiente. Vai lá e faz. Você pode, basta querer. Você é suficiente. E aí passa essa ideia também para os nossos filhos. Você consegue. E de fato, nós precisamos passar para os nossos filhos um senso de confiança, de que eu posso encarar as dificuldades da vida, eu posso encarar os desafios e eu posso aprender com os meus erros ou os erros dos outros. E quando o meu time de futebol perde, ou eu perco num xadrez, ou eu não consigo tocar no piano aquela música que a professora pediu, eu posso tentar de novo, e eu vou aprendendo, eu consigo. Aqui, o texto vai dizer, nós não somos suficientes no sentido de, não somos suficientes para chegar na presença de Deus sozinho. É essa a mensagem de boa nova. Né? O anjo vai dizer, aqui no versículo 11, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam ser salvos, porque vocês não são suficientes para se salvar. É até engraçado pensar na palavra do anjo assim, né? O anjo dizendo assim, eu tenho boas novas de grande alegria. Quais? Vocês não são suficientes. Você não presta para se salvar. Isso faz parte da mensagem de Natal.
Nós não podemos nos salvar. Precisamos que Deus nos salve. E a mensagem de Natal é: Deus veio nos salvar. Isso nos ajuda não só a adorar, não só a ser alegre, mas isso nos ajuda a descansar nesse período de Natal. Descansar em receber a verdade da palavra de Deus. Eu não posso me salvar. Eu preciso de alguém maior, melhor e mais obediente do que eu. Eu preciso do Filho de Deus que nasceu para me salvar. Eu preciso desse bebê. Eu preciso dessa criança. Ele veio para trazer, não só para mim e não só para minha igreja, mas para minha família, essa verdade de grande alegria. Nós não somos suficientes, mas Jesus Cristo, esse bebê, ele é todo suficiente. Que Deus te abençoe e Feliz Natal.